Fatos surpreendentes e misteriosos sobre a vida de Cleópatra. A vida de Cleópatra, a última rainha do Egito, é repleta de mistério e intriga, e muitos aspectos permanecem envoltos em especulação. Ascensão ao poder. Cleópatra ascendeu ao trono egípcio aos 18 anos, após a morte de seu pai, Ptolomeu XII, em 51 a.C. Ela reinou ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, e posteriormente com outros irmãos e até mesmo seus filhos. A ascensão de Cleópatra ao poder no Egito foi marcada por uma série de eventos complexos e intrigas políticas. Contexto político. Cleópatra pertencia à dinastia ptolemaica, uma linhagem grega que governava o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. A dinastia ptolemaica estava no poder por vários séculos, mas enfrentava disputas internas e crescente influência romana na região. Relações familiares. Cleópatra nasceu em 69 a.C. e era filha de Ptolomeu XII e possivelmente de uma mulher chamada Cleópatra V. Ela era membro de uma família repleta de intriga e traição, onde irmãos frequentemente competiam pelo trono egípcio. Ascensão ao trono. Em 51 a.C., após a morte de seu pai, Cleópatra ascendeu ao trono ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que na época tinha apenas 10 anos de idade. Cleópatra tinha 18 anos e tornou-se corregente do Egito. Conflitos com Ptolomeu XIII. A relação entre Cleópatra e seu irmão. Ptolomeu XIII era tensa desde o início. Cleópatra buscava consolidar seu poder e muitas vezes agia de forma independente, o que levou a conflitos entre os dois. Exílio e retorno. Em 48 a.C., Cleópatra foi forçada ao exílio após uma disputa com seu irmão. No entanto, ela não desistiu de suas ambições de poder e, com o apoio de Júlio César, conseguiu reunir um exército e retornar ao Egito para retomar o trono. Aliança com Roma. Para garantir sua posição no trono egípcio, Cleópatra buscou estabelecer uma aliança estratégica com Roma. Seu relacionamento com Júlio César foi fundamental nesse sentido, fornecendo-lhe apoio político e militar contra seus inimigos internos. Influência de Cesarião. Cesarião, filho de Cleópatra e Júlio César, também desempenhou um papel na política do Egito. Cleópatra tentou estabelecer Cesarião como herdeiro legítimo ao trono egípcio, consolidando assim sua própria posição e a continuidade da dinastia ptolemaica. A ascensão de Cleópatra ao poder foi um período turbulento e repleto de desafios, mas sua habilidade política e sua determinação a consolidaram como uma das figuras mais poderosas e influentes da história do Egito Antigo. Domínio político. Cleópatra era conhecida por sua habilidade política e estratégica. Ela conseguiu manter o controle sobre o Egito através de alianças com líderes romanos, incluindo Júlio César e Marco Antônio, em um período de intensa instabilidade política. Cleópatra é amplamente reconhecida por sua habilidade política e estratégica, características que desempenharam um papel crucial em sua governança do Egito e em seus esforços para manter o poder. Aqui estão mais detalhes sobre sua astúcia política e táticas estratégicas. Linguística e cultura. Cleópatra era conhecida por ser poliglota, falando vários idiomas, incluindo o egípcio, grego, latim, aramaico e até mesmo o idioma nativo dos medos.
Sua capacidade de se comunicar em diferentes idiomas permitia que ela interagisse efetivamente com uma ampla gama de pessoas em seu reino, e além, facilitando a diplomacia e a negociação. Carisma e charme. Cleópatra era famosa por seu charme e carisma, habilidades que ela usava para influenciar líderes políticos e militares. Seu relacionamento com figuras como Júlio César e Marco Antônio foi em grande parte moldado por sua capacidade de seduzir e conquistar esses homens poderosos, usando sua presença cativante e inteligência. Manutenção do controle interno. Cleópatra era hábil em lidar com intrigas palacianas e manter o controle interno sobre o Egito. Ela navegou habilmente pelas disputas de poder com membros de sua própria família, incluindo seus irmãos e irmãs, muitas vezes usando alianças políticas e casamentos estratégicos para consolidar sua posição. Alianças diplomáticas. Uma das principais estratégias de Cleópatra era estabelecer alianças diplomáticas com líderes estrangeiros, especialmente com os romanos. Seu relacionamento com Júlio César e posteriormente com Marco Antônio permitiu-lhe manter o Egito protegido contra ameaças externas e garantir apoio militar em momentos de crise. Participação em guerra e negociação. Cleópatra não apenas se envolveu em conflitos militares, mas também demonstrou habilidade em negociações de paz e tratados diplomáticos. Ela desempenhou um papel ativo nas negociações entre Roma e o Egito, muitas vezes agindo como intermediária entre as duas potências. Promoção da cultura egípcia. Cleópatra reconheceu a importância da promoção da cultura egípcia e da religião para fortalecer sua posição como governante legítima do Egito. Ela se apresentava como uma reencarnação da deusa Ísis e era reverenciada pelo povo egípcio como uma figura divina, o que ajudou a solidificar seu apoio popular. Suas habilidades políticas e estratégicas continuam a ser estudadas e admiradas até os dias de hoje. Relações com Júlio César. A relação entre Cleópatra e Júlio César foi marcada por intensidade e controvérsia. Cleópatra, em uma famosa anedota, supostamente se apresentou a César enrolada em um tapete para se encontrar com ele. Eles tiveram um filho juntos, chamado Ptolomeu XV, Filopátor Filométor César, conhecido como Cesarião. As relações entre Cleópatra e Júlio César desempenharam um papel significativo tanto na vida pessoal quanto na trajetória política de Cleópatra e no contexto histórico do Egito e de Roma. Primeiro encontro em Alexandria. Cleópatra e Júlio César se encontraram pela primeira vez em Alexandria, no Egito, em 48 a.C., após a fuga de Cleópatra da cidade durante um período de conflito com seu irmão Ptolomeu XIII. Segundo a lenda, Cleópatra teria sido contrabandeada para o palácio de César enrolada em um tapete, embora essa história seja frequentemente questionada pelos historiadores. Suporte político e militar. Júlio César forneceu apoio político e militar a Cleópatra, ajudando-a a garantir sua posição no trono egípcio durante os conflitos com seus irmãos e outros rivais. A presença de César no Egito também serviu para afirmar a influência romana na região. Visita de Cleópatra a Roma. Em 46 a.C., Cleópatra visitou Roma ao lado de César, onde foi recebida com pompa e cerimônia. Sua presença na capital romana gerou controvérsia, uma vez que Cleópatra era vista por alguns como uma estrangeira exótica e uma ameaça à ordem política tradicional de Roma.
filho como herdeiro de César. Cleópatra promoveu Cesarião como herdeiro de Júlio César, buscando garantir a sucessão de seu filho ao trono romano. No entanto, após o assassinato de César em 44 a.C., Cesarião não foi reconhecido como seu herdeiro legítimo por Roma. Participação em conspirações políticas. O envolvimento de Cleópatra em questões políticas romanas e sua relação com Júlio César alimentaram as intrigas e as conspirações em Roma. Seu apoio a César, assim como sua influência sobre ele, despertou a desconfiança de certos círculos políticos romanos, contribuindo para a instabilidade política que culminou no assassinato de César. As relações entre Cleópatra e Júlio César foram complexas e multifacetadas, misturando interesses políticos com um vínculo pessoal íntimo. Seu relacionamento teve um impacto duradouro na história do Egito e de Roma, moldando eventos subsequentes e influenciando o curso da política mediterrânea. Fuga mítica. Durante um período de conflito no Egito, Cleópatra supostamente escapou da capital, Alexandria, disfarçada de uma concubina, e chegou até Júlio César. Essa fuga é muitas vezes romantizada e dramatizada em várias obras literárias e cinematográficas. A história da fuga de Cleópatra do Egito é envolta em romance e mistério, mas é difícil discernir os fatos reais da mitologia que a envolve. A narrativa mais conhecida sobre sua fuga é frequentemente retratada em literatura, arte e cinema, embora sua precisão histórica seja questionável. Aqui estão mais detalhes sobre essa fuga mítica. Conflitos com Ptolomeu, 13º. Cleópatra enfrentou uma série de conflitos com seu irmão Ptolomeu, 13º, que a levaram a ser expulsa do Egito. Os detalhes exatos desses conflitos variam de acordo com as fontes históricas, mas é amplamente aceito que Cleópatra foi forçada ao exílio por um período. Busca por aliados. Durante seu exílio, Cleópatra buscou estabelecer alianças estratégicas que pudessem ajudá-la a recuperar o trono egípcio. Entre esses aliados estava Júlio César, o líder romano que posteriormente se tornaria seu amante e aliado político. A lenda do tapete. A história mais famosa sobre a fuga de Cleópatra envolve seu suposto transporte para dentro do palácio de Júlio César, enrolada em um tapete ou tapetes. Segundo a lenda, ela teria sido contrabandeada para dentro do palácio de Alexandria dessa maneira, evitando a detecção de seus inimigos. Ceticismo histórico. Apesar de sua popularidade, a história do tapete é amplamente considerada uma lenda sem base histórica sólida. Muitos historiadores argumentam que seria extremamente improvável que Cleópatra, uma rainha e líder política, se submetesse a um plano tão arriscado e humilhante. Possíveis rotas de fuga. É mais provável que Cleópatra tenha fugido do Egito por mar, possivelmente em um navio que a levaria até um porto controlado por aliados, como a cidade de Alexandria. Outras teorias sugerem que ela poderia ter usado disfarces ou se escondido em caravanas para escapar da detecção de seus inimigos. Papel de aliados e servos. Independentemente dos detalhes exatos de sua fuga, é provável que Cleópatra tenha contado com a ajuda de aliados leais e servos confiáveis para facilitar sua fuga e garantir sua segurança durante esse período turbulento de sua vida. Em resumo, a fuga de Cleópatra do Egito é uma história repleta de romantismo e aventura, mas também cercada de incerteza histórica. A verdadeira natureza de sua fuga continua a ser objeto de especulação e debate entre os historiadores. Morte de Cleópatra. A morte de Cleópatra é cercada de mistério.
A versão mais conhecida é que ela se suicidou com a mordida de uma cobra aspe após a derrota de Marco Antônio e a conquista do Egito por Otaviano, futuro imperador romano Augusto. No entanto, alguns historiadores questionam essa narrativa, sugerindo que ela pode ter sido assassinada. Sepultura oculta. O local exato do túmulo de Cleópatra e Marco Antônio permanece desconhecido até hoje. Apesar de várias buscas arqueológicas ao longo dos séculos, o sepulcro não foi encontrado, alimentando teorias e especulações sobre sua localização. Legado duradouro. A figura de Cleópatra continua a fascinar e inspirar artistas, escritores e cineastas até os dias de hoje. Sua história foi tema de inúmeras obras de arte, literatura e filmes, contribuindo para sua aura de mistério e glamour ao longo dos séculos. Sua vida é um testemunho do poder da política, da diplomacia e, acima de tudo, da força individual em tempos de tumulto e mudança. Em última análise, a vida de Cleópatra do Egito continua a ser um ponto de interesse e debate, não apenas por sua importância histórica, mas também por seu apelo como uma narrativa rica em drama e aventura em relação à história antiga. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse conhecimento.